Hola a todos, muy feliz de estar aquí con ustedes y bienvenidos al segundo bloque, donde veremos algunos proyectos en educación marina, cultura oceánica, y vamos a comenzar con un bonito proyecto que es Proyecto Mar, no interior, límites y posibilidades de una experiencia de educación ambiental marina distante del litoral, de Sara Sampaio de Pontes. Recordemos que tienen 10 minutos, 10 minutitos, y toda la suerte, Sara. Un gusto y adelante. Graças. Bom, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Sara, vocês me escutam? Espero que sim. Então vamos lá, né, gente? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Só peço para alguém me dar um retorno aí, se está aparecendo ou não. Vocês estão vendo a minha apresentação? Afirmativo, sí se ve. Sim, como forma de apresentação ou como cortado? Eu vou assim, tá bom? Peço desculpas pelo português, mas eu creio que se eu falar espanhol vai ser um pouco pior. Então eu vou apresentar o trabalho. Sara, Oi. se ve muy bien, se ve como presentación ahora. Graças. Então, como eu dito, eu sou a Sara, sou professora e eu vou apresentar para vocês o projeto Mar no Interior para discutir um pouco dos limites e as possibilidades de educação marinha aqui no interior distante do litoral. Sobre o projeto, então, Mar no Interior, ele é um projeto de extensão, creio que vocês devam estar vendo, mapa da América Latina, isso? Eu não costumo usar essa plataforma, então eu posso estar vacilando. Vocês conseguem ver? Sí se puede ver, ¿eh? Certo, então aqui, nós somos um projeto de extensão do Instituto Federal do Paraná, no campus Capanema. A gente está localizado a 700 quilômetros do litoral, e essa aqui é parte da nossa equipe. Tá? Nossa equipe é formada por estudantes do ensino médio, meninos e meninas do ensino médio, e a gente tem o objetivo, então, de promover a cultura oceânica e a popularização das ciências do mar aqui no interior. O projeto ele atua em várias fontes, várias áreas, mas, basicamente, a gente tem algumas linhas de ação. A primeira coisa que a gente faz é a formação inicial de voluntários, que são os estudantes e as estudantes do ensino médio e a comunidade. Todos os anos, nós temos cursos e formações que tratam das características biológicas, físicas, químicas, sociais do oceano e tentam trazer um pouco mais desse tema que acaba sendo ausente na nossa formação, tá? Além disso, então, os voluntários que decidem por ficar no projeto, né, por participar, por ser colaborador, eles trabalham no desenvolvimento e pesquisa de ferramentas educativas para o ensino de ciências do mar. A gente desenvolve jogos, oficinas, vivências, dinâmicas, que tragam esse conteúdo, que possam trazer esse tema para as salas de aula aqui no interior. Então, são jogos e materiais de baixo custo e que tratam desde o ecossistema, como aqui vocês podem ver no canto direito o Manguenó, é um jogo de dominó sobre manguezais, a biodiversidade, aqui a gente tem o jogo Quem é Quem, e a gente tem o jogo da memória do Bentos, ou os impactos nossos do oceano, como esse jogo aqui de tabuleiro sobre a questão do plástico do mar. Além disso, a gente promove oficinas e cursos em outras escolas, tanto escolas de ensino médio quanto escolas de ensino fundamental. Então, os jovens do IFPR Campus Capanema se organizam e fazem sequências didáticas para fazer intervenções em outras escolas ou na nossa própria comunidade escolar. Ainda, a gente tem uma exposição itinerante, onde a gente participa de eventos da comunidade.
Nossa cidade, Capanema, tem 18 mil habitantes e ela está aqui no interior, então é uma cidade bastante pequena, que é vizinha de vários outros municípios pequenos, e aqui a gente tem a cultura de fazer festas de comunidade, eventos e feiras, e nesses eventos a gente, então, desenvolveu uma exposição itinerante, onde a gente trabalha a questão da biodiversidade, com a nossa pequena coleção biológica, a questão da importância do oceano e essa relação nossa com ele através dos jogos e das dinâmicas que são possíveis nesses ambientes não formais de ensino. Por fim, dentro agora da pandemia, a gente precisou se reinventar um pouco, né? E a gente tem trabalhado, então, com divulgação científica nos meios digitais. A gente tem uma página no Instagram que se chama Mar no Interior, que é capitaneado e desenvolvido pelos adolescentes que fazem parte do projeto, que tem 4 temas principais: cultura oceânica, atualidades, nossos impactos, que se chama Interior no Mar, né, e a biodiversidade. E a gente tem também um blog que tem o objetivo de, aos poucos, deixar disponível o material desenvolvido no projeto para que outros educadores e educadoras possam usar isso na sala de aula. Para, então, chegar na discussão, esse projeto ainda embrionário, ainda novinho, né? A gente tem observado alguns limites e possibilidades na sua aplicação. E é sobre isso que eu vou falar. Primeiro, em relação aos limites. Nosso principal limite acaba sendo a distância do mar, sim. A gente está a 700 quilômetros, e junto com essa distância a gente vê uma impossibilidade das pessoas que não têm recursos de conhecer o litoral. É bastante caro, tu precisa ter um certo valor, né, para poder investir em umas férias no litoral. Então, a gente vê que há um desconhecimento. Muitas pessoas realmente só têm um contato com o oceano através da TV, nem do cinema, porque a gente não tem, né, mas dos filmes. Além disso, o estranhamento. As pessoas, além de não conhecerem muito, elas estranham quando a gente propõe falar sobre oceano e sobre mar aqui no interior, tanto da nossa comunidade escolar interna, quanto das outras escolas, quanto da nossa comunidade circunvizinha. A gente percebe esse estranhamento. E o terceiro, em relação ao público geral, é essa relação de olhar para o oceano como uma curiosidade, e não como algo realmente conectado com a vida real, com os acontecimentos, com os fatos que governam nossa vida aqui no interior. Isso a gente observa que são as limitações relacionadas ao público como um todo. Mas quando a gente fala em educação, propriamente dita, né, e na sala de aula, a gente vê algumas outras dificuldades que já foram discutidas e que com certeza vão permear mais esse encontro. Mas primeiro, a falta de conhecimento básico por parte dos docentes, né, em relação ao oceano, em relação aos ecossistemas e todos os temas envolvidos. Isso está muito relacionado com a ausência do tema oceano na formação docente, tanto para os docentes das áreas gerais, vamos falar os pedagogos que trabalham com educação infantil, quanto para os docentes até mesmo das áreas de biológicas ou de ciências da terra, tá? E junto a isso, a gente tem, então, uma ausência de diretrizes relacionadas ao currículo escolar, basicamente, ou especificamente relacionadas ao oceano. Nós temos uma base nacional comum curricular, que nos mostra o que a gente deve trabalhar em sala de aula, mas fica a cargo do docente, então, interessado no oceano, encaixar isso. E a gente vê, então, uma ausência de formação nesse sentido, como foi citado antes, né? Trazer exemplos de, sei lá, de estimativa pesqueira para aula de matemática, ou assim, né? Então, a gente percebe que há um desconhecimento de como, quando, por que incluir o oceano na sala de aula aqui no interior. Então, essa é uma limitação que a gente tem vivido e que nos dá, então, nos abre as portas para que a gente possa identificar as nossas possibilidades. Em relação às nossas possibilidades e potencialidades, já estou acabando, a gente tem a falta de conhecimento sobre o tema. Olha só, eu gosto de falar que isso é tanto uma dificuldade quanto uma potencialidade. Aquilo que a gente não conhece
pode provocar uma curiosidade maior, um interesse maior do que aquilo que a gente já tem todo dia no nosso contexto. Então, a falta de conhecimento sobre o tema nos ajuda, porque o mar, o oceano, traz esse encantamento. Então, esse encantamento, essa curiosidade, ela se converte num potencial. O envolvimento e engajamento dos jovens que estão aqui participando do congresso e que são ótimos multiplicadores, se empenham e estão trabalhando em todas as vertentes possíveis para difundir a cultura oceânica. A abertura das escolas, né? Então, as escolas, depois do estranhamento, começam a se abrir tanto para intervenções nas escolas quanto capacitação docente, e o surgimento de redes como esta, como Maré de Ciência, que depois o Ronaldo vai Sara, apresentar. Debemos seguir. sí, tienes que ir terminando, porfa, Sara. Sim, Hay que sim, pasar sim. al siguiente. Sim, sim. Então, fica aí meu agradecimento, né? E o nosso contato aí, se alguém quiser, eu deixo no chat depois. Obrigada. Muchas gracias, Sara. Recuerden que cualquier pregunta para ella al final del bloque la van a poder realizar en el segmento de 10 minutos. Y vamos otra vez a agradecerte, Sara, por tu exposición. Quedamos al pendiente de ti para el final, cualquier pregunta.